Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje num ambiente diferente, porque normalmente onde eu converso com vocês está tendo barulho, então meus amigos me emprestaram gentilmente a casa deles. Então, nada melhor, do que a gente ter amigos para esse tipo de emergência. Há 251 dias das eleições presidenciais, onde o Brasil mudará o rumo. Gente, não tem como a corrosão que o Bolsonaro sofreu e continua sofrendo, que essa corrosão seja alterada. As pessoas que ainda estão com Bolsonaro, no mundo da política, estão fazendo negócios, estão ali empurrando esse cadáver político ao máximo que eles podem, para que no momento oportuno eles comecem vagarosamente a saltar do barco para poder irem para outro barco. Eu falei saltar, mas eu poderia dizer que seria assaltar o barco e depois saltar do barco. Eu vou falar com vocês sobre todas essas questões, o que está acontecendo agora na política aqui no nosso país, na economia. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha porque é muito importante, mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Olha, a voz está melhorando graças a muitas receitas que vocês mandaram para cá, para o nosso portal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e vamos seguir em frente. Hoje já somos mais de 490 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Mas o que é que está acontecendo? Bom, o Correio Brasiliense, eu sempre dou uma zapeada em todos os principais jornais de várias regiões do nosso país. Coloca aqui uma pesquisa do IPESP que confirma que 64% do povo brasileiro rejeita Bolsonaro. É o cadáver insepulto. É o bucha da quadrilha que está assaltando o nosso país. Gente, quando nós discutimos direito penal, quem faz a faculdade de direito, nós sempre nos deparamos com a figura do crime de estelionato. O crime de estelionato normalmente tem mais de um sujeito praticando o crime. Em algumas modalidades, dessas que a gente vê às vezes pela internet, tem sempre um chamariz, alguém que distrai a vítima, e enquanto o grupo faz a subtração do patrimônio, vai dando o golpe na vítima. O Bolsonaro faz esse papel. Uma figura absolutamente sem capacidade intelectual para fazer qualquer tipo de direção em qualquer coisa que ele comande, exceto nas estruturas que ele sempre organizou e fez parte para fugir da polícia, fugir do fisco, fugir da imprensa, proteger a sua família, enriquecer as suas ex-mulheres, enriquecer a si próprio, enriquecer pessoas que estão no seu entorno. O universo de Bolsonaro se resume exclusivamente a esse tipo de situação. E para cumprir esse seu desígnio, ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive de aceitar que milhares e milhares de brasileiros sejam expostos a uma doença e que venham a morrer. É uma figura que participa, comanda um genocídio e vai comer um pastel depois, vai andar de jet ski, vai se aglomerar, vai ficar abraçado com seus seguranças para cima e para baixo. Essa é a figura. Mas o que mais deixa a gente intrigado é como tem gente que ainda continua nesse golpe reiterado a ainda indicar que vai votar no criminoso que organiza ou que faz parte da quadrilha. Essa é uma pesquisa hoje, que está publicada também no G1, deixa eu ver se eu acho aqui, saiu aqui da minha tela, gente, mas eu vou voltar aqui, mas que diz o seguinte: Brasil empobrece em 10 anos e tem mais da metade dos domicílios na classe D e E. Levantamento da consultoria Tendências mostra que 37 milhões de brasileiros, ou 37 milhões de domicílios, que dá muito mais gente, compõem a base social do país nesse ano, com uma renda mensal de até R$ 2.800. Gente, durante 10 anos, as pessoas estão empobrecendo aqui no nosso país e os grupos empresariais estão enriquecendo cada vez mais, sobretudo aqueles que fazem negócios com o Estado ou que têm dentro do parlamento os seus cúmplices, os seus agentes para tirarem do povo brasileiro e jogarem para os grupos privados. E o governo Bolsonaro está fazendo exclusivamente isso de uma forma muito mais radical. A quadrilha está operando de forma muito organizada dentro do parlamento brasileiro, com uma veste de serem políticos, de serem pessoas ali que estão fazendo coisas para a nação, quando de fato estão enganando os seus eleitores, vítimas desse estelionato, tendo à frente o bucha, que distrai, o bucha que irrita, o bucha que chama atenção.
e a gente não, essas pessoas pelo menos não percebem. Muitas delas caem em portais aqui como o nosso e ficam querendo explicações fantasmagóricas para a sua tragédia pessoal, né? E chegam a dizer para a gente que nós vamos ter que aceitar porque o Bolsonaro vai ficar até 2026. Aceita que dói menos. Gente, é como se fosse um escravo, né, acorrentado dentro de uma senzala, gritando para quem está do outro lado, né? Aceita que dói menos, né? Chora petista, chora petralha, chora cirista, chora comunista, enfim. São pessoas que estão ficando cada vez mais pobres e acham que algumas situações muito tópicas que o governo faz são sinais de mudança na sua vida medíocre, na sua vida tão carcomida. A sua vida que não melhora no supermercado, no posto de gasolina, no posto de saúde, nos atendimentos públicos, no transporte, na sua jornada de trabalho, na sua previdência social. Essa pessoa, ela está sendo esmagada, mas ela diz, o mito está construindo estradas, está fazendo 20 quilômetros de asfaltamento. O mito está colocando água da transposição do Rio São Francisco. Gente, o que adianta todos esses lampejos se a energia elétrica, o saneamento básico, a água, esgoto, a telefonia, o combustível, cada vez mais estão indo para as mãos de grupos privados que sugam o povo brasileiro, como essa pesquisa está mostrando. Saiu uma matéria hoje também que confirma isso que eu estou falando para vocês, né? Vou pegar aqui primeiro o editorial do Estadão, Estado de São Paulo, que é um jornal que é uma espécie de porta-voz do mercado também, do setor industrial, mas eles estão reclamando aqui do preço da energia. O céu é o limite para a conta de luz. Com custos opacos, tarifa residencial da energia sobe 114% desde 2015, mais do que o dobro da inflação e sem sinal de alívio no curto prazo. Então, quem é que está perdendo? O governo Bolsonaro, quando ele transfere cada vez mais todos esses setores que o cidadão não tem para onde fugir, que ele é penalizado, está fazendo cada vez mais com que haja um empobrecimento da nação, do cidadão de carne e osso, do eleitor dele e dos outros que estão enxergando também esse estelionato. Nessa mesma direção, tem outra matéria hoje no Jornal Globo, que diz o seguinte: em plena crise hídrica, empresas do setor elétrico lucraram mais de 40 bilhões de reais no ano passado. Então você está pagando mais caro na sua energia, mas os setores que estão cartelizados, e muitos deles nas mãos de empresas estrangeiras, de grupos estrangeiros, como a Light do Rio de Janeiro, e agora a Água do Rio de Janeiro também, a SEDAI, que está sendo privatizada, toda fatiada, enfim, o cidadão não tem para onde fugir. O Brasil sofre na mão dessas quadrilhas que fazem um discurso estelionatário 24 horas por dia. Mas no mundo está tendo aumento. A gente tem os militares no governo Bolsonaro fazendo esse papel de fantoches também, de subfantoches, ajudando o Paulo Guedes a entregar nosso país, as nossas riquezas, a nossa infraestrutura, dizendo, lá fora também aumentou, o gás aumentou lá fora, o combustível subiu lá fora, a energia subiu lá fora. Sim, mas onde subiu, esses países não têm superavitariedade nessas fontes energéticas. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem gás, o Brasil tem usinas hidrelétricas, o Brasil tem energia, mas consegue colocar todos os preços nivelados com os padrões internacionais, que faz com que haja um grande lucro dessas empresas e um prejuízo para o povo brasileiro. E nesse capítulo especial de energia, o Paulo Guedes ainda possibilitou mais de 18 bilhões de reais em subsídios para essas empresas, além das bandeiras roxa, bandeira vermelha, bandeira azul, bandeira cor de abóbora, enfim, todas as outras também, né? E a realidade da quadrilha também está exposta numa outra matéria hoje, no jornal O Globo. 3 partidos do Centrão controlam mais de 149 bilhões e 600 milhões do orçamento do governo Bolsonaro. Gente, esse pessoal sabe que o Bolsonaro é um cadáver. Eles estão abocanhando, eles estão tentando levar o máximo de recursos para os seus interesses para conseguirem se reeleger. E essa vai ser uma batalha muito grande no nosso país, porque a maior parte dessa gente que entrega o nosso país, eles vão se reeleger, porque é muito dinheiro. Eles vão ficar até o final, até onde der, quando eles perceberem que o Bolsonaro será carcomido de uma forma definitiva, eles vão dizer, nós erramos, todo mundo erra, a gente estava lutando pelo Brasil, como fazem todos eles sempre desse campo. Os candidatos de oposição ao Bolsonaro e ao bolsonarismo
deveriam o tempo todo estar insistindo em eleições ou para que os seus eleitores potenciais também votem em candidatos para as suas assembleias legislativas, a Câmara Federal e o Senado, em candidatos que concordem com as pautas de mudança do nosso país, que ajudem com que a população entenda esse estelionato que a gente é vitimado todos os dias por esses grupos e que não são revelados pelos grandes veículos de comunicação, porque eles funcionam também como parte dessa quadrilha. Eles também ajudam a distração do povo brasileiro. Você acha que a existência de um BBB 22, 90 dias, sei lá, 100 dias, na grade de programação em horário nobre, isso aí visa esclarecer o povo brasileiro de alguma coisa? Você vê algum debate sobre economia, sobre política, sobre ética, sobre moral? Não. É um processo de alienação, é mais uma ferramenta, isso junto com as outras TVs também, né? Um Ratinho da Vida, enfim, outros programas também que visam cada vez mais distrair a sociedade. O Faustão, que está voltando, a gente poderia falar de todos aqui, além das programações religiosas, entre aspas, né? Que na verdade são grandes incentivadores também de uma distração da sociedade, que não consegue enxergar os seus problemas reais e começa a achar que os problemas da sua vida são determinados por entidades supremas, né? Sobre deuses, sobre, enfim, entidades que são as responsáveis pela sua situação e não o homem concreto, o homem de carne e osso. A gente vai ter muita dificuldade, gente, porque o parlamento brasileiro ele terá uma grande participação de representantes desses grupos religiosos, que são grupos empresariais travestidos também de o que se colocam, né, camuflados, melhor usar essa expressão do que travestido, né, camuflado como entidades que visam difundir uma fé, quando na verdade estão difundindo a captação de recursos para si próprios, né? Então estão lá essas pessoas do Centrão que estão aqui, vão se dar bem para cima e para baixo. E paralelamente a essas pautas, a gente tem uma continuidade delitiva dessa gente, vamos dizer assim, tentando distrair cada vez mais a sociedade. Vimos sexta-feira o Ministério da Saúde fazendo ali uma nota a favor desses remédios imprestáveis. O Renan Calheiros, que comandou a CPI, deu uma declaração aqui no jornal Estado de Minas, que diz: nota sobre procloroquina do Ministério da Saúde é homicídio doloso. Gente, essa gente vai ter que prestar contas à nação, isso não vai poder ficar assim não. E a gente aqui vai ter que cada vez mais tentar ampliar esse debate, avisar para as vítimas, meu amigo, olha só, nós estamos sendo vítimas de um assalto aqui no nosso país. Você está ficando pobre. Não adianta você ficar feliz que está tendo uma estradinha feita aqui, daqui a 10 anos essa estrada também vai estar carcomida e você vai continuar mais pobre ainda. Não adianta você ficar tirando onda que um porto está sendo privatizado pelo governo Bolsonaro, porque não vai chegar nada mais barato para você. E você não vai ter dinheiro para comprar, porque você não vai ter sustentação de salário. O seu futuro está comprometido, porque essa gente roubou a sua previdência social para colocar cada vez mais dinheiro nos grupos privados. O orçamento do nosso país, a maior parte, a parte mais significativa, vai para bancos, vai para o sistema financeiro. Isso precisa ser enfrentado, sobretudo pelos candidatos do campo progressista, que precisam colocar essas pautas para o debate. Esse debate precisa chegar a mais pessoas. Esse debate precisa chacoalhar as pessoas que ainda tendem a votar em Bolsonaro, porque elas estão iludidas e ainda não sabem, elas não acordaram. Elas tentam justificar a sua própria pobreza, a sua falta de condições de comprar uma carne no supermercado, de abastecer o veículo, de poder viajar com a família, de ir para um restaurante. Elas justificam todas as suas dificuldades em situações absolutamente fantasmagóricas, inexistentes, falsas, induzidas por todo tipo de estelionatário, onde a figura principal, a figura central, é o presidente da República, infelizmente. Mas ele está com seus dias contados, gente. A rejeição que ele sofre está muito grande, ele vai ser chupado como uma laranja por esses abutres todos, depois ele vai ser remessado na lata do lixo. Ele não terá da nossa parte nenhum tipo de condescendência nem perdão. Ele merece, mas ele é o grande bucha, ele não é o responsável sozinho, não. Ele é apenas o reles batedor de carteira que foi alçado à condição de presidente da República e continua a enganar muita gente, infelizmente. Gente, eu fico por aqui.
Mais uma vez, um grande abraço. Amanhã a gente vai estar no nosso espaço tradicional, tá bom? Muito obrigado por todas as dicas de remédios para garganta, melhorei bastante e vou deixar isso registrado para sempre, o carinho que vocês têm comigo aqui no portal, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!